Evangelho de Marcos, capítulo de número 5, nós leremos a partir do versículo de número 21. Evangelho de Marcos, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 21. Observe se há alguém ao seu lado aí sem Bíblia, vamos compartilhar a palavra e vamos refletir, meditar nesse texto, nesta noite, neste momento. Evangelho de Marcos, capítulo de número 5, versículo 21 em diante. Amém? Diz assim a palavra de Deus: Tendo Jesus voltado ao barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e insistentemente lhe suplicou: Minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja salva e viverá. E Jesus foi com ele. Versículo 35 agora. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: Tua filha já morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: Não temas, crê somente. Será que você pode repetir isso? Não temas, crê somente. De novo, não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: Por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: Menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer à menina. Obrigado, Senhor, por esta porção da Tua palavra. Há no nosso coração a certeza e a convicção de que este texto, a palavra do Senhor, é inspirada por Ti, Espírito Santo. E nós queremos compreendê-la de forma adequada. Por isso, Espírito Santo de Deus, traga a iluminação, traga a aplicação da verdade que está no Teu coração para cada um de nós nesta noite. O Senhor nos conhece, o Senhor sonda o nosso coração e sabe da nossa necessidade. Que esta palavra venha trazer refrigério, direcionamento para cada um de nós. Toma minha vida em Tuas mãos, Senhor, e fala comigo, fala ao Teu povo nesta noite. Que venha alimento sólido, alimento, ó Pai, que possa encorajar e fortalecer a nossa fé. Contamos com o Teu agir, Espírito Santo. Fala ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. O título da mensagem de hoje é A Expectativa de um Milagre. A expectativa de um milagre. Nós estamos em plena campanha, Aliança de Milagres. Isso tem algo que tem que inflamar, arder no nosso coração, essa expectativa de milagres. Até porque a pessoa que realmente crê que o Senhor vai operar milagres nesses dias, vai convidar os seus amigos, vai convidar pessoas, porque crê que quando nós impusermos as mãos, quando nós declararmos o poder de Deus sobre aquelas vidas, o toque maravilhoso do Senhor vai ser chamado à existência e grandes sinais e prodígios vão acontecer. No final da campanha, com certeza, ouviremos muitos testemunhos daquilo que o Senhor está fazendo nesses dias. E ninguém diz glória a Deus. Jesus vai fazer milagres nesses dias. Creia, meu irmão e minha irmã. O Espírito de Deus está enviando unção que quebra o jugo para mudar realidades, transformar situações. Ele está esperando que eu e você tenhamos espírito de ousadia, de intrepidez, que nós creiamos verdadeiramente que Ele está operando sinais e maravilhas em nosso meio. A palavra do Senhor diz que aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e que se torna o galardoador daqueles que o buscam. Se eu e você vamos a Ele, crendo que Deus é real, que Ele muda realidades,
que Ele presenteia, Ele é galardoador daqueles que o buscam, nós podemos viver nessa expectativa de milagres. Esse texto, ele faz parte de alguns textos que relatam milagres de Jesus. Nós podemos observar os dois textos anteriores, os dois relatos anteriores, e nós temos ali momentos em que Jesus operou milagres. Jesus, ele está no mar da Galileia e de repente vem uma grande tempestade e os discípulos ali estão tensos, preocupados. Jesus intervém na história, ele repreende o vento, ele acalma a tempestade e eles chegam em seguida a Gadara. Em Gadara, Jesus se depara com um homem possesso, endemoniado. Diz o texto que ele saía dos sepulcros, ele vivia no cemitério, uma pessoa que se cortava com pedras. Imagina o que o demônio faz com vidas por aí. Os tempos mudam, mas ele está vivo e ativo, agindo aí no planeta Terra. Quanta destruição nós temos visto. Quantas pessoas indo pelo caminho das drogas, dos vícios, do adultério, da prostituição, do ilícito. E nós, como igreja, somos chamados para ir na contramão do sistema. Lá em Gadara, Jesus chega, ele repreende o demônio na vida daquele homem que estava possesso. Aqueles demônios vão para uma manada de porcos, eles descem e naquele despenhadeiro abaixo, entram no mar, morrem e Jesus é expulso de Gadara. Porque aqueles homens percebem o grande prejuízo, os porqueiros, aqueles que cuidavam dos porcos, percebem o prejuízo que tiveram. Olha que contraste. Era mais importante as suas posses do que aquela vida que fora liberta da escravidão do diabo. E muitas vezes nós temos vivido nos tempos pós-modernos, sendo levados por esse mundo capitalista, valorizando coisas e não pessoas. Mas Jesus não morreu por coisas, Jesus morreu por vidas. E eu e você somos chamados a amar a Deus sobre todas as coisas, mas sermos apaixonados por vidas. Porque Jesus pagou alto preço, Ele deixou a sua glória, Ele se encarnou, por fim se entregou lá naquela cruz, por amor a mim e a você, e por aqueles que estão ao nosso redor. Por isso eu e você devemos crer e orar que o Senhor vai alcançar a população londrinense. Nós estamos primeiro pedindo 5%, mas nós cremos que o Senhor está trazendo um grande avivamento. Viva nessa expectativa, um avivamento que vai alcançar as nações. As pessoas ouvirão, as pessoas receberão Jesus como Senhor, com um avivamento que Ele pode iniciar aqui, agora, já. E todas as vezes que eu vejo o quilo do amor para mim, isso é sinal de avivamento, irmãos e irmãs. Sinal de avivamento. E quando nós pensamos na história dos avivamentos, eles são marcados por grande conversão. Muitas pessoas, multidões inteiras, se rendendo ao senhorio e à majestade de Jesus Cristo. Por isso, creia, você foi chamado para ser pai, para ser mãe de multidões. Diga isso para a pessoa que está do seu lado. Você é mãe, você é pai de multidões. Creia nisso, meu irmão, minha irmã. Como as águas cobrem o mar, todo o povo londrinense vai se encher da glória e do poder do Senhor. Creia nisso, declare isso, profetize isso sobre as vidas. Mas, irmãos e irmãs, o texto lido, ele fala de duas pessoas aqui, duas personagens, que entrelaçam a história delas neste texto. Aqui está um homem rico, um homem de um bom nível social. Mas há no texto, que nós não lemos, mas está intercalado porque nós pulamos esses versículos. Ali é uma mulher que ela havia despendido tudo quanto possuía. Tudo. Ela empobreceu, porque ela tinha um fluxo hemorrágico. E ela procurou vários médicos. E não houve médico que desse a solução para o seu problema. Estava Jairo ali, que por 12 anos conviveu com a sua filha, sua única filha, mas agora ela estava terrivelmente enferma. 12 anos, ele pode ter tido um tempo de relacionamento feliz com a sua filha.
Mas aquela mulher, por 12 anos, sofria do fluxo hemorrágico. Ali estava um dos principais da sinagoga, que liderava todas as programações da sinagoga. Mas havia também uma mulher que era excluída da sinagoga, porque ela era considerada imunda. Ela não podia participar das reuniões. Já pensou? Nós vamos ter agora um encontro de mulheres. Se fosse hoje, essa mulher não podia participar. Não é? Nós vemos ali um homem de um bom nível social, cultural, que ele chega diante da multidão e ele pede insistentemente que Jesus vá para curar a sua filha. Todos percebem, mas há uma mulher que toca silenciosamente na orla das vestes de Jesus. Mas o que chama a atenção aqui é que ambos foram curados por Jesus. Ambos foram curados por Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus não faz acepção de pessoas. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós podemos agir e ser diferentes, mas Jesus, Ele socorre a todo aquele que vai a Ele. Mas hoje, eu gostaria de pensar com você em Jairo. Porque Jairo, ele tinha uma situação urgente. Ele cria que se Jesus fosse imediatamente à sua casa e sua filha ainda estivesse viva, ela receberia o milagre, haveria possibilidade. E ele vem insistentemente. Mas de repente, Jesus para ministrar àquela mulher. Um pai com uma única filha, ele começa a ver os seus sonhos irem por água abaixo. Uma única filha, Lucas diz que era filha única. Os médicos estão desenganando, possivelmente porque ele tinha recursos. Ele levou a sua filha em todo especialista que alguém comentava, possivelmente ele levou. E não havia solução. Eu imagino que alguns médicos diziam: Jairo, para de gastar. Para. A sua filha está desenganada. Não há solução para ela. Jairo viu o seu sonho morrendo, seus planos, os seus projetos acabando. Quem sabe ele imaginava um dia fazer uma cerimônia e entrar levando a sua filha naquela cerimônia de casamento para constituir uma família. Quem sabe ele sonhava em ter netos e talvez ver os seus netos na sua própria casa, a família reunindo, celebrando, comendo juntos. Mas agora a sua única filha está desenganada. O seu sonho está sendo sepultado. Pode ser que muitas pessoas aqui nesta noite têm vivido dessa forma. O tempo foi passando. Vieram lutas, tribulações, obstáculos. E muitos projetos foram sendo deixados para trás. Sonhos foram sendo sepultados. E aí parece que não existe mais esperança. Mas um dia Jairo, ele ouviu falar de que Jesus estava na sua terra. E ele aproveita a oportunidade, porque por certo a boa fama de Jesus se espalhava e chegou a ele. Ele ouviu que os paralíticos chegavam rastejando e saíam andando. Ele ouviu dizer que os cegos chegavam ali sendo direcionados e guiados e saíam enxergando perfeitamente, sendo reinseridos à sociedade. Ele, por certo, ouviu falar de muitos leprosos que chegavam com o seu corpo caindo os pedaços, soltando pedaços de carne humana. Mas ao toque de Jesus, essas pessoas foram curadas. Por certo, ele ouviu falar de muitas prostitutas que vieram magoadas, feridas, desiludidas da vida. Mas ali, quando encontraram com Jesus, Jesus restaurou a dignidade a elas. Eu imagino que ele ouviu falar de muitos ladrões e marginais que foram a Jesus.
Mas Jesus acreditou que eles poderiam ser diferentes e o caráter deles foi transformado. E sabe o que isso fez no coração de Jairo? A sua esperança foi renovada. Quando nós vamos até Jesus, a esperança é renovada. Nós precisamos olhar para Jairo e perceber por que ele experimentou o milagre. Jairo experimentou o milagre porque ele foi até Jesus. Ele rompeu com seus preconceitos, ele rompeu com os obstáculos, ele acreditou que só Jesus poderia mudar a sua história. Meu irmão e minha irmã, se eu e você queremos experimentar milagres, nós precisamos crer que só Jesus pode mudar realidades. Quantas pessoas têm frequentado as igrejas e não têm tomado uma posição de se entregar só a Jesus? Ah, porque o meu pai, porque a minha mãe, o que vão pensar? A Bíblia diz que quem não deixa pai e mãe por amor a Cristo não é digno dele. Quantas pessoas presas à religiosidade. Jairo, ele teve que romper com a religiosidade. Ele era um dos principais daquela sinagoga. O judeu não compreendia, eles tinham dificuldade de entender que Jesus é o Messias, e até hoje ainda tem. Mas ele rompe com isso. Ele rompe com as pessoas que poderiam fazer comentários maldosos, e talvez até ele mesmo, nas suas ministrações, talvez tivesse criticado a Jesus. Mas ele rompe com a religiosidade e ele vai a Jesus. Ele entende que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus é a única forma, a única solução para o homem que está perdido, para o ser humano que está perdido. Jairo, ele rompe com a sua cultura social. Ele possivelmente fosse um homem de uma excelente formação acadêmica para o contexto da época. Um homem de um bom nível social, morava talvez numa das melhores casas da cidade. Tudo que ele usava e utilizava, possivelmente fosse tecnologia de ponta. Mas ali a multidão seguia Jesus. Os desesperados iam até Jesus. Gente enferma, gente excluída da sociedade. E ele tem que romper e ir e estar entre o povo. Romper com o seu orgulho, com a sua arrogância, com a sua autossuficiência. Possivelmente ele liderasse muitas equipes. Mas ele rompe com tudo isso. Porque Jesus é a única esperança. Será que você pode virar para a pessoa que está do lado e dizer: Jesus é a sua esperança? Diga para a pessoa que está do seu lado: Jesus é a sua esperança. Não importa qual o sonho que foi sepultado, não importa qual foi o choro, a lágrima, o projeto deixado para trás, Jesus é a sua esperança. Jairo, ele rompeu com a religiosidade, ele rompeu com o seu orgulho, com o seu egoísmo, com a sua arrogância, com a sua prepotência, e ele quedou-se aos pés de Jesus. O lugar mais alto da pessoa que vive na expectativa de milagre é aos pés de Jesus. Jairo, ele perseverou. Ele foi até Jesus, rompeu com esse preconceito, ele perseverou ali indo até Jesus. Diz o texto que insistentemente, ele pediu a Jesus. Meu irmão e minha irmã, a palavra de Deus diz que na oração nós devemos orar sem esmorecer. Eu e você não podemos ser aquela pessoa que faz uma semaninha de campanha de oração e já desiste. Eu não sei qual é o sonho sepultado, se é uma situação de um filho que foi por um caminho tortuoso, se é o cônjuge, se é uma crise financeira, se é uma enfermidade que o médico já não vê possibilidade de cura. Eu não sei da sua crise, eu sei que em Jesus há esperança. Jairo, ele perseverou insistentemente, ele ficou ali. Jairo demonstrou a sua fé indo até Jesus. Eu sei que se o Senhor for na minha casa, ela vai ser salva, ela vai viver. Então quem vive na expectativa de milagres tem que ir até Jesus. Tem que buscar ao Senhor em oração, leitura da palavra, ir a Jesus insistentemente. Mas quem vive na expectativa de milagre, muitas vezes tem a sua fé provada.
E há pessoas que, nesse momento da prova, ela retrocede. Jairo, ele vai até Jesus, mas Jesus, ele para ministrar a mulher do fluxo hemorrágico. Imagina a ansiedade desse homem, que parece que para ele, se Jesus fosse rápido e encontrasse ainda a sua filha viva, havia esperança. Mas Jesus, ao invés de continuar caminhando com ele, Jesus para e ele diz: alguém me tocou. Mas uma multidão comprimia Jesus. E eu posso até imaginar o cinismo, o ar de cinismo dos seus discípulos falando: Jesus, espera aí, a multidão toda te comprime e o Senhor fala: alguém me tocou? Quanta gente está te tocando? Mas quando Jesus disse: alguém me tocou, ele estava querendo dizer que alguém tocou de uma forma diferenciada. O toque daquela mulher não foi comum. Ela tocou em Jesus com fé, crendo que só Ele poderia curá-la. E por isso nós precisamos exercitar a fé. Ir ao Senhor crendo que Ele muda realidades, não importa qual é a realidade, mesmo que seja um estado de morte. E Jesus para ministrar a ela. Na multidão, no meio da multidão, Jesus para ministrar àquela mulher. Jesus também olha agora para a sua necessidade. E nessa noite Ele está aqui ministrando o seu coração. Porque você é importante para Ele. Mas vai a Ele com fé. Com fé. Então, irmãos e irmãs, muitas vezes diante da perseverança, da busca em oração, muitas vezes vem a prova para nos desanimar. Mas nós não somos daqueles que retrocedem. Nós somos daqueles que avançamos, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, porque Ele tem milagre e esperança para cada um de nós. Quem vive na expectativa de milagre, ele vai a Jesus. Quem vive na expectativa de milagre, ele pode até ter a sua fé provada. Mas quem vive na expectativa de milagre, não teme a má notícia. Não teme a má notícia. No Salmo 112, versículo 7, a palavra de Deus nos diz assim: o justo não teme más notícias. O seu coração está firme, confiando no Senhor. Preste atenção. Jairo, ele está indo com o Senhor. Diz o texto que Jesus foi com ele. Mas no meio do caminho, vem algumas pessoas da casa de Jairo e dizem: Jairo, para de incomodar o mestre, tua filha já morreu, não tem mais esperança, Jairo. Para de ficar se humilhando, todo mundo já viu que você rompeu com todos os preconceitos aí e foi a Jesus. Chega, não existe mais solução. Mas Jesus sempre tem o controle da situação. E eu posso imaginar Jesus com os seus olhos cheios de amor e com um tom de brandura e doçura, olhando para Jairo, diz: Jairo, não temas, creia somente. Mas, Jairo, não tenha medo, não tenha medo, não temas, apenas creia. Eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente, eu não mudo, não há problema que eu não possa trazer a solução. Eu sou o Deus que se fez carne, eu sou o Messias, eu sou Yeshua HaMashiach. Tranquiliza o teu coração, mesmo que haja uma situação de morte. Quando Jesus está caminhando conosco, não há espaço para a morte. Ele vem e traz vida, porque Jesus veio para trazer vida e vida em abundância. Jesus, Ele diz a mim e a você, diante da tua crise, da tua situação: não temas, creia. Diga isso para a pessoa do seu lado: não tenha medo, acredite, creia. Não tenha medo, acredite. A morte, ela não dá a última palavra quando Jesus está presente. A morte não dá a última palavra. Jesus transforma uma situação de morte em uma situação
de alegria. Lá estavam as pessoas pranteando, chorando. Quem sabe algumas eram até contratadas ali, que eram chamadas muitas vezes as mulheres de carpideiras, que eram contratadas para chorar em funeral. Já pensou nisso? Mas talvez estavam ali muitos, de fato, chorando a partida daquela menina de 12 anos. E Jesus falou assim: Jairo, não temas, creia somente. Alguns riram dele, zombaram. Muitas vezes nós depositamos a nossa fé em Jesus e sempre tem os destruidores de sonhos, de planos, que também dão risada, que a gente está ficando louco, agora virou beato, tudo esse negócio de igreja, agora é só célula. Se nós dermos ouvidos para essas situações, nós não vamos experimentar milagres. Mas quem vive na expectativa de milagres, ele caminha com pessoas que aguçam a sua fé. Quem caminha com Jesus, vive na expectativa de milagres. Jesus falou assim: olha, incrédulo eu não quero comigo. Vem Pedro, Tiago, João, vocês vão comigo. Vem aqui também, né, o pai e a mãe da menina, vocês vão entrar comigo. E com uma frase curta, apenas uma ordem, Jesus diz: Talitá, cumi, menina, eu te mando, levanta-te. E a menina que estava morta, ela ressuscitou. E ela já se pôs a andar. E aí Jesus falou assim: olha, não é que vocês não estão vendo assombração, porque naquela cultura era muito comum as pessoas falarem que viam vultos, assombrações e coisas assim. Não é uma assombração, é algo real, pode dar coisa para ela comer agora. Dá, serve alimento. Uma pessoa que estava morrendo agora se alimenta super bem. Eu faço milagres, Jesus está dizendo. Eu mudo a tua história. Eu mudo a tua realidade. O Espírito do Cristo que venceu a morte, Ele está aqui para trazer esperança aos desesperançados. Feche os seus olhos agora. Qual é a situação que você foi tomado ou tomada pela desesperança? Qual é o projeto que você considerou morto? O restaurador de sonhos está aqui nesta noite para restaurar projetos, planos, para trazer vida para aquilo que está morto. Senhor, em nome de Jesus, recebe cada oração, cada clamor que é apresentado agora diante do trono da graça. Deus, nessa semana nós vamos para as nossas reuniões de célula e nós vamos na expectativa de milagres sobre a vida dos nossos amigos. Mas nessa noite nós lhe pedimos: faça um milagre na nossa vida. Faça um milagre na nossa vida. Toca com mão poderosa. E que este irmão possa testemunhar aquilo que o Senhor fez nesta noite. E aguçado por essa fé, possa ir para a reunião desta semana, crendo, ó Pai, que grandes sinais e prodígios o Senhor fará. Leva-nos a convidar os nossos amigos, Senhor, e levá-los para experimentar o milagre. Toca com mão poderosa, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém.